Ontem a gente também teve movimentação bastante movimentação dentro do Senado Federal, porque o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, acusou o atual mandatário do estado, Cláudio Castro, e o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, de comandarem grupos criminosos lá no estado do Rio de Janeiro. As declarações foram feitas à CPI do crime organizado nesta terça-feira, mesmo em dia que a Polícia Federal cumpriu mandados contra Bacelar. Segundo Garotinho, o esquema envolveria desvio sistemático de recursos públicos em contratos nas secretarias e mecanismos como incentivos fiscais e negócios regulados pelo governo. Ao ser questionado pelo relator, o senador Alessandro Vieira, sobre essa estrutura dessas organizações, Garotinho apontou Bacelar como chefe do grupo na Alerj e Cláudio Castro como líder no executivo. Abaixo dele, citou deputados estaduais que teriam integrado aí a chamada Tropa do Bacelar e no governo um núcleo apelidado de Turma do Charuto, formado por secretários e aliados políticos. Lá na CPI, Garotinho também pediu para reforçar sua proteção policial após declarar que prendeu todo o Comando Vermelho. A gente vai continuar falando desse assunto, mas agora com o advogado criminalista, o Felipe Papaiordanou, para repercutir essa sessão que aconteceu ontem. Felipe, eu quero te pedir desculpa se eu falei seu nome errado, por favor, me corrija. Bom dia para você, a todos, que eu quero que você possa esclarecer para a gente aqui. Primeiro, peço perdão pelo sobrenome que eu acabei citando errado. Felipe, eu quero que a gente traga primeiro ali um panorama dessa participação de Garotinho em uma data bastante especial, né? Que foi no dia que aconteceu a operação da Polícia Federal, que mirou ali Rodrigo Bacelar e também teve ali a prisão de um desembargador lá do estado do Rio de Janeiro por ele estar facilitando, né, que informações pudessem chegar a esses criminosos, essas pessoas que estariam sendo procuradas pela Polícia Federal. Qual a avaliação dessa participação de Garotinho ontem lá na CPI do crime organizado? Bom dia. Bom dia, Marília. Imagina, você falou perfeitamente o sobrenome. Bom, é importante a gente analisar essa participação nessa comissão parlamentar de inquérito, justamente porque essa comissão parlamentar de inquérito, ela quer avaliar as redes de influência das organizações criminosas que atuam no território nacional. E quando eu quero avaliar rede de influência de organização criminosa, especialmente no Rio de Janeiro, eu tenho um problema, me parece, mais sensível. Porque o Rio de Janeiro tem, e as investigações têm demonstrado isso, uma influência maior do crime organizado no poder político, no poder econômico, e um problema de organização criminosa muito difundido territorialmente. Então a participação dos governadores, e a CPI tem feito isso, tem convidado todos os governadores e secretários de segurança, é muito importante. A participação dos ex-governadores do Rio de Janeiro, aqueles que podem eventualmente participar da comissão parlamentar de inquérito, é muito importante. E é importante porque casa também com informações que podem ser utilizadas nessa investigação que corre no Rio de Janeiro contra o presidente da Alerj. Então, vejo com bons olhos a participação dos governadores, a participação dos secretários de segurança, especialmente no Rio de Janeiro. Justamente porque o Rio de Janeiro tem esse problema de maneira muito especial, né? O Rio de Janeiro, alguns estados do Nordeste, tem essa infiltração maior do crime organizado, assim como o estado de São Paulo, guardadas as devidas proporções. Então é importante que o poder político seja ouvido, justamente para que forneça informações valiosas sobre as cadeias de comando, a influência e o fenômeno como um todo do crime organizado. Então vejo com bons olhos e acho que essa ocasião de se ouvir na comissão parlamentar de inquérito, junto com a operação que ocorre no Rio de Janeiro, ela é muito valiosa de fato, porque as informações podem ajudar, inclusive, a alargar as investigações no âmbito da Alerj.
Felipe, eu gostaria de perguntar, né, a importância dessa investigação que está sendo feita pela CPI do crime organizado, porque a gente viu ela surgir, na verdade, já existia um pedido para que ela pudesse acontecer desde junho, se não me engano, e ela só veio depois daquela mega operação lá no estado do Rio de Janeiro que aconteceu no mês de outubro, que deixou mais de 100 pessoas mortas, e agora a gente entra num ritmo aí de, como você disse, né, que eles querem ouvir governadores, secretários, pessoas que estão de fato ali envolvidos nessa parte de segurança pública. Qual a importância dessa CPI do crime organizado e o que na prática ela pode mudar, né, em relação a essas organizações criminosas? Ela é muito importante. Eu acho que qualquer medida que vá tentar se aprofundar nessas organizações e entender as cadeias de comando, a operação transnacional dessas organizações, as operações de venda de droga nos portos, tudo isso, todo esse aprofundamento do poder público nas raízes dessas organizações é de suma importância, eu vejo com bons olhos, justamente para entender a dinâmica em determinadas regiões, porque em determinadas regiões eu tenho uma atuação de organização criminosa diferente uma da outra, a analisar quais são os entraves para o combate a essas organizações criminosas, verificar quais são as estratégias que podem ser adotadas pelos estados, pelos municípios, pelo governo federal. Então, eu vejo com bons olhos qualquer discussão que possa ajudar no combate às organizações criminosas. O que a gente precisa entender? O Brasil tem uma série de medidas que precisam ser tomadas com urgência para combater essas organizações. Quanto mais isso é discutido, quanto mais poder político há dentro desse tema, melhor. Porque se a gente tem poder político, a gente une duas coisas muito importantes. Legislação, porque nós temos legislação para fazer frente, e o poder político para conseguir, de fato, resolver o problema e utilizar da legislação para combater efetivamente a organização criminosa. Então, toda a discussão sobre isso é muito importante. O que a CPI pode fazer? A CPI pode convocar pessoas, a CPI pode convidar pessoas, agregar informações valiosas e se utilizar disso para pedir novas investigações, para eventualmente denunciar alguém que possa ser, obviamente, pedir essa denúncia, pedir para que o Ministério Público faça essa denúncia por alguém que, no bojo dessa CPI, se vê comprometido com organização criminosa ou com qualquer dos crimes investigados. Só que a CPI, ao meu ver, ela precisa ser um primeiro passo de uma série de outras medidas. Eu venho dizendo há muito tempo que o Brasil precisa juntar uma série de especialistas, acadêmicos, policiais, criminólogos, promotores, juízes, defensores públicos, advogados, para justamente criar uma nova estrutura de combate ao crime organizado. Então a CPI é importante desde que ela seja vista como um ponto de partida e não como uma retórica política, do tipo, olha, nós fizemos a CPI, nós já demos uma resposta, nós fizemos a nossa parte. Não, a CPI ela é um início, ela é um ponto de partida. E ela, como ponto de partida, ela é muito importante e ela pode sim aprofundar dessa maneira. Felipe,